Sou de São Luís, né, do Maranhão. O futebol entrou na minha vida, assim, muito por questão de destino, assim. Na minha cidade, o futebol feminino até hoje é uma situação bem complicada, assim. Futebol não dá dinheiro pra ninguém, correr atrás de bola não dá dinheiro pra ninguém. Poxa, cara, olha de onde eu saí, olha onde eu tô agora. O sonho de qualquer menina jogar na seleção representa você um dia jogar com a Marta, né? Tecnicamente, o futebol brasileiro ainda tem o a mais, que hoje a gente é um grupo muito homogêneo. Tem muito essa questão de que a gente quer receber igual o masculino. Eu só queria que o futebol feminino tivesse um investimento igual o masculino. O que que te despertou para o futebol? Por que que você resolveu ser jogadora? Meu desejo, assim, de ser jogadora não começou na minha infância, assim, para ser bem sincera. Eu sou de São Luís, né, do Maranhão. Fui criada pela minha avó e, assim, eu falo que o futebol entrou na minha vida, assim, muito por questão de destino, assim, eu falo. Porque atrás da casa da minha avó tem um campo de futebol e meu tio, assim, foi o maior exemplo de pai, assim, que eu tive na minha vida durante a minha infância. Ele também tinha um time de futebol, um time de várzea, né? Então, a gente sempre estava indo assistir, eu e os meus primos sempre indo assistir os jogos do time dele, e a gente sempre teve um acesso muito fácil ao campo, né? Muito por ele ter o time, enfim, ter chave de portão, essas coisas, então a gente sempre tinha acesso ao campo, e todos os dias nossa brincadeira favorita era ir para o campo e jogar futebol. Eu tinha meu primo que também me incentivava muito, então, poxa, quando a gente tinha viagem, enfim, do time, jogava no interior, ele me chamava, ia, falava para minha avó para cuidar de mim, para a gente poder jogar no intervalo dos jogos. Então foi aí que eu comecei a gostar um pouquinho do esporte, mas nunca sonhei em ser jogador e tudo mais. Só que aí eu vim para São Paulo, né, para morar com os meus pais. E meu tio contou pro meu pai, poxa, Dino, a Ari joga futebol, acho que talvez aí em São Paulo ela tenha mais oportunidade, até porque na minha cidade o futebol feminino até hoje é uma situação bem complicada, assim. E meu pai no começo, assim, até fala, ai, não dei muita fé de que você sabia jogar e tudo mais. Mas um dia eu estava jogando numa quadra perto de casa, ele estava voltando do trabalho, me viu jogando, e eu voltei para casa e ele chegou em mim e falou: pô, você joga bem, a gente pode procurar algum lugar para você poder jogar, né? E aí perto de casa tinha uma escolinha do Meninos da Vila. Eu fui para treinar com as meninas a princípio, só que não tinha muitas meninas, tinham 3, 4 meninas e a gente não conseguia fazer nada muito grande. Foi aí que meu pai conversou com o pessoal para eu poder treinar com os meninos, enfim, assinou o termo de autorização, afinal era uma menina jogando com os meninos e tal. E aí foi quando eu comecei a jogar, né, um pouquinho mais sério, entre aspas, só que aí meu pai também conheceu, ele trabalhava na região do Vila Mariana, e aí ele via sempre umas meninas passando com a camiseta roxa, escrito futebol atrás, e, enfim, o Centro Olímpico, que é um dos maiores formadores de atleta aí do país na modalidade, e ele falou, poxa, Ari, acho que dá pra gente ir lá também, só que lá eu acho que é algo mais sério, porque assim, eu vejo quase todo dia as meninas indo lá e treinando e tudo mais, e foi aí que eu fui para o Centro Olímpico e, de fato, comecei minha carreira. Foi jogando, quando eu cheguei no Centro Olímpico, que eu realmente comecei a levar o futebol mais a sério, até porque meu pai até falou, poxa, a escolinha era algo que eu pagava, você pode ir se você quiser ou não, mas o Centro Olímpico é algo, né, mais contundente, em que você realmente passa ali por categorias de base. Então, acho que minha carreira e meu desejo de virar jogadora foi a partir desse momento, foi essa mudança e ter chegado ao Centro Olímpico que me despertou e me fez pensar, opa, eu quero viver disso e quero ser jogadora de futebol. Você falou muito aí dessa questão do seu pai, né? Foi uma peça fundamental aí pra você se tornar jogadora? Eu tive todo o suporte da minha família, graças a Deus, tive todo o suporte assim, de todo mundo, praticamente. Não lembro de ninguém. Assim, minha avó era a pessoa mais matuta, assim, digamos, que falava: poxa, futebol não dá dinheiro para ninguém, correr atrás de bola não dá dinheiro para ninguém, vai estudar e tudo mais. Mas nunca foi uma pessoa que me impediu de jogar nem nada. Mas meu pai acho que foi a figura assim mais importante, talvez, na minha carreira, assim que ela começou, porque ele foi o cara que foi atrás para eu começar a jogar com os meninos,
Depois ele foi o cara que descobriu o cinto olímpico, e enfim, a partir disso sempre foi uma pessoa que sempre me apoiou, sempre fez de tudo assim para eu poder buscar meus sonhos, sempre me incentivou. Ele sempre, quando minha mãe ficou grávida, ele fala que ele queria um menino para virar jogador de futebol, porque ele queria que o filho dele fosse jogador de futebol, e acabou vindo uma menina que virou jogadora de futebol. Então, assim, com certeza acho que foi a peça mais importante assim na construção da minha carreira. Quais são suas referências, assim? Pode ser na vida, né? Acredito que seu pai seja uma delas, mas suas referências, tanto de vida quanto no esporte também, né? Falando de vida, acho que eu tenho meu pai, óbvio, mas meu pai também é muito relacionado à questão do futebol. Mas tirando, acho que eu tenho minha avó, assim, que, enfim, me criou durante um momento muito difícil, em que meus pais saíram da minha cidade, assim, né, por necessidade, né, por querer algo melhor para mim, trabalhar, enfim, para poder criar filha pequena. Então, eu tenho minha avó como uma inspiração para mim de vida mesmo, de ter topado a aventura de cuidar de uma criança, ela já não era mais, né, já era uma senhora e topou isso. E óbvio, tenho meus pais também, meu pai e minha mãe, que eu com certeza não deve ter sido nem um pouco fácil para eles ter deixado a filha pequena. Dentro do esporte, quando eu era mais nova, eu não tinha muitas referências, não assistia muito futebol feminino, não consumia muito. Passei a consumir nessa vinda para São Paulo, mas hoje acho que eu tenho algumas pessoas. Tenho a nossa rainha, óbvio que tenho o prazer de poder jogar junto, tive o prazer de conhecer um pouco mais do ser humano Marta, que é assim incrível. Tenho também no futebol masculino, sou muito fã do Messi, né, meu jogador favorito. E acho que dentro do futebol também tem alguém que eu me inspiro muito, que é a Rapinoe. Acho que por tudo que ela faz e entende, né, do papel dela de atleta na sociedade. Então, acho que são pessoas que enfim, eu me inspiro e gosto de seguir aí em redes sociais e tudo mais. Como que você se sente dentro de todo esse processo aí da seleção? Eu me sinto muito honrada de poder fazer parte desse processo, assim. Era algo, né, que todo mundo pedia e que a seleção precisava passar por esse processo. Óbvio, todo o processo é difícil e, pô, quando eu cheguei na seleção, eu tive, né, um tempo para amadurecer e hoje me sinto muito mais preparada e muito mais pronta para falar, poxa, hoje eu jogo na seleção, tenho um papel importante, mas foi difícil esse começo de reconstrução, de novas caras, né, também porque a seleção vinha numa constante de nomes, enfim, ali até a Olimpíada, e ali depois ali, hoje são, sei lá, 6, 7 meninas que são mais remanescentes dos últimos grupos, mas acho que é muito bacana, acho que nosso grupo passou muito bem por isso, junto com as meninas que continuaram, foram muito importantes também nesse processo de ajudar a gente, né, nesse amadurecimento, e acho que hoje a gente é um grupo muito, muito homogêneo, mesmo tendo uma renovação muito, muito grande. Como é que é trabalhar com a Pia, assim? A Pia, cara, ela tem assim, um espírito muito brasileiro, assim, eu acho muito, porque ela é o tipo de pessoa que no dia a dia é muito alegre, muito tranquila, adora essa questão da gente que é mais nova, da bagunça, da dança, é uma pessoa que adora ver a gente, né, dançando, sorrindo, e acho que ela consegue trazer isso, trazer essa alegria nossa para dentro do trabalho. É óbvio que a gente tem momentos, né, em que a gente precisa se concentrar, mas nunca é de uma forma, acho que muito ríspida, então a gente consegue ter um ambiente muito leve. E acho que a gente está num processo, como eu falei, renovar é difícil, porque, né, você precisa aprender todo um trabalho, mas como eu falei, acho que hoje a gente tem um grupo muito mais pronto, assim, entendeu muito bem o que ela queria, os conceitos dela. Acho que a parte tática, principalmente defensiva, era o mais difícil, né, porque implantar um trabalho é difícil. Então, acho que a gente começou por isso, pela parte defensiva, e hoje a gente consegue se defender muito melhor. E na parte do ataque, ela sempre deixou a gente ser livre de usar o nosso que a gente tem de melhor, que é a nossa parte ofensiva, o jeito brasileiro de jogar. Ela fala muito disso. Então, acho que ela conseguiu muito bem mesclar entre impor as coisas que ela precisava impor, que eram necessárias, e a gente também aceitar isso de uma forma receptiva e também passar um pouco do que a gente é para ela também, e ela aí se tornando
um pouquinho brasileira. Ela gosta de falar muito disso, de que ela se sente com um coração brasileiro. Já ensinaram alguma dancinha aí pra Pia, pra Copa? Para a Copa ainda não. Durante esse processo ela aprendeu alguns. A Lili também a auxiliar dela, é uma pessoa incrível. A Pia, às vezes, ela só gosta de olhar e ficar dando risada da gente. A Lili já pega e já dança realmente, já quer aprender como que é os passinhos. A Pia, ela gosta mais de tirar onda com a gente mesmo, ficar dando risada da gente dançando. Você é uma jogadora que mesmo jovem já viveu muita coisa, né? Libertadores, agora jogando nos Estados Unidos. Mas qual é a sensação de disputar uma Copa do Mundo, assim? Você já parou para pensar nisso, assim? Te dá um frio na barriga ou você nem tá pensando muito nisso ainda? O que você sente, assim, quando você pensa nisso? Eu acho que eu ainda tô vivendo a ansiedade de poder ouvir meu nome, assim, pra ir pra Copa, assim, essa é a verdade. Eu sou tipo pessoa que não gosta de ficar pensando muito em algo lá no futuro e tudo mais, gosto de viver mais dia a dia. Mas hoje a gente está tão perto que eu estaria mentindo para você se eu não penso nisso. Mas primeiro eu acho que eu vivo mais essa ansiedade de poder ouvir meu nome. E acho que você vai pensando, né, durante esse processo, tudo que você fez para estar ali. Você lembra de onde você veio? Eu fico pensando, poxa, cara, olha de onde eu saí, olha onde eu tô agora, morando em um outro país. E, enfim, podendo fazer principalmente o que eu amo, que acho que não tem nada melhor do que isso, assim. Nada é tão legal, acho que não tem algo tão legal assim do que você fazer da sua vida inteira algo que você realmente gosta, viver disso, respirar praticamente futebol, que é o que eu gosto. Então, assim, eu vivo essa ansiedade, mas ao mesmo tempo eu tento me controlar, até porque, imagina você pensar toda hora nisso também, eu tenho outras coisas para pensar, tenho meu clube também durante esse processo. Enfim, eu estou tentando manter a cabeça no lugar, mas acho que não consigo nem explicar a emoção que eu vou sentir de poder ser chamada e jogar ainda uma Copa do Mundo. Eu não sei nem sei nem como que eu vou reagir. Qual que é o papel da Marta hoje na seleção para vocês? Infelizmente, ela ficou um tempo muito grande fora, né, pela lesão que ela teve, mas sempre foi uma pessoa que manteve muito contato com a gente. Enfim, a Marta é a Marta e dentro de campo não sou eu que vou falar para vocês quem é a Marta. Todo mundo já viu e sabe muito bem o que ela é. Mas acho que ela tem um papel muito importante mais nessa parte, né, fora de campo, de ser uma líder. Como eu falei, as meninas que estão lá na seleção há mais tempo têm um papel muito importante, tiveram muito nessa questão de renovação, de fazer a gente se sentir à vontade, de também, óbvio, tá todo mundo aprendendo com todo mundo, não tem isso de, eu sou mais velha, eu sou mais nova. Acho que a gente conseguiu juntar muito bem isso. E a Marta é um exemplo muito grande disso, né? De uma líder, de um exemplo que a gente tem, de uma pessoa incrível, de um coração enorme, assim. Ela é uma das mais velhas, né? Mas ela é daquela que gosta de sentar lá com a gente que é mais nova, quer saber qual que é a dança, quer saber o que a gente vai fazer quando comemorar o gol, o que vocês estão gravando no TikTok. Ela é esse tipo de pessoa que faz com que o ambiente fique mais leve, né? Para a gente se sentir mais tranquila. Então, espero poder estar lá junto com ela e, quem sabe, aí viver o sonho de poder dar uma Copa do Mundo para ela. Você acha que a seleção está se unindo de certa forma, até para óbvio, né, para vocês também, porque é o sonho de vocês todas, né, conquistar uma Copa, mas também por ela, assim, para dar um título como esse, no que provavelmente é a última Copa do Mundo dela? Ninguém sabe se é a última Copa do Mundo dela. Acho que primeiro disso, assim, mas é óbvio, não tem como. Talvez seja, né? Talvez seja. E primeiro, é muito especial primeiro poder estar vivendo isso do lado da Marta. Acho que o sonho de qualquer menina jogar na seleção representa você um dia jogar com a Marta, né? Não tem como você não falar da seleção e não pensar nela. E eu acho que sim, né? Um exemplo da Argentina foi um belo exemplo de que você via que era um time, óbvio, com objetivos individuais, mas que tinha um líder dentro ou fora de campo né, que precisava disso. Então, acho que no fundo, sim, a gente trabalha para quem sabe poder dar alegria para alguém que já trouxe tantas alegrias para a seleção, mas que ainda, infelizmente, não tem esse título, né, de mais expressão, assim. Então, acho que sim, existe essa motivação a mais.
e a gente espera muito que a gente consiga. Como que tá esse clima aí da seleção? Eu acho que a gente tem um espírito muito de querer vencer, né? A Pia fala muito isso. A gente tem que fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes, e uma das coisas que ela implanta muito é essa mentalidade vencedora. E eu também acredito muito nisso. Acho que o que você fala, você atrai para você. Então, a gente tem falado muito sobre isso. A gente tem um grupo muito forte, principalmente numa parte mental, que é algo que a gente sentia que a gente precisava melhorar, e a gente tem melhorado, e passava muito por isso, né? Da gente olhar uma para outra e sentir, não, a gente pode, a gente consegue. Esses 2 últimos jogos provaram muito disso, jogando contra 2 seleções fortíssimas, empatar um jogo no último minuto, jogando com 84 mil pessoas, ganhar de uma Alemanha que não perdia sei lá quantos anos em casa, com 30 mil pessoas no estádio quase. Então, a gente tem sentido cada dia mais essa união nossa dentro de campo, e acho que tem feito a diferença para que a gente, né, continue colhendo os bons frutos nesse processo, e quem sabe também na Copa. Você acha que aquela queda na Olimpíada, do jeito como foi, né? Até a Pia fala que a comissão aprendeu muita coisa depois daquilo, fortaleceu um pouco a seleção também nessa parte, não só de jogo, né? Que se adapta com o tempo, mas na parte mental também, de rodagem, enfim, de se fortalecer mentalmente, assim? Eu não sei, assim, porque eu não estava lá, não sei muito bem como foi essa parte, né? Essa parte mental das meninas durante as Olimpíadas. Mas como eu falei, hoje a gente tem a mentalidade de fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. Então, se a gente quer ser campeão, a gente sabe que essa é uma parte que tem que ser um pouco mais forte, assim, porque hoje eu vivo aqui, a experiência de viver nos Estados Unidos e conhecendo as americanas é um dos pontos fortes delas, essa parte mental. Então, a gente acaba aprendendo também com quem são os melhores. Então, acho que nisso a gente tem tentado se adaptar e melhorar. Como eu falei, tentar coisas diferentes, resultados diferentes do que aconteceram. É óbvio, quem estava lá e está agora no mesmo grupo traz ensinamentos, mas não acho que diretamente das Olimpíadas ou algo assim. Mas, enfim, acho que o trabalho continua sendo o mesmo. Óbvio, a Pia deve ter aprendido muita coisa em relação ao jogo, enfim, mas o trabalho acho que continua sendo basicamente o mesmo. A gente tem se consolidado mais como grupo, deixando até um pouco as coisas para trás e querendo viver algo diferente mesmo. Esse processo, pode dizer assim que a seleção está criando essa casca no momento certo? Eu diria que sim, acho que sim, né? Não tem, acho que óbvio, a gente queria estar vencendo desde o primeiro jogo desse processo, mas é um processo e derrotas acontecem, jogos ruins acontecem, mas acho que nessas últimas convocações a gente vem realmente numa atuada muito boa, em jogos muito bons, em que a gente sente que falta às vezes o detalhe para conseguir sair com a vitória. E acho que essa parte mental para mim foi muito marcante nesses últimos 2 jogos, porque a gente, né, saiu derrotado da finalíssima, num jogo, numa emoção muito grande, empatar no último minuto, começar defendendo um pênalti, você se cria uma expectativa de que as coisas vão dar certo. E, infelizmente, o futebol, né, às vezes dá dessas e as coisas não dão certo. E a gente conversou muito depois desse jogo. Cara, a gente acabou de perder, mas daqui 3 dias a gente tem um jogo contra a Alemanha, que é uma das melhores do mundo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar, né, vai ficar remoendo o que aconteceu com a Inglaterra? Não, vamos lá, vamos para cima. A gente tem a oportunidade de vencer, cara, de fazer, como eu falei, a Alemanha estava muito tempo sem perder em casa, e a gente pode ir lá e fazer algo diferente, né? Finalmente conseguir essa vitória que a gente queria muito. E foi o que a gente fez, com confiança lá em cima, desde o começo do jogo. Como eu falei, a mentalidade muito forte de que a gente queria vencer e que a gente podia vencer, e as coisas deram certo. Então, acho que a gente, como eu falei, a gente tem se consolidado cada vez mais como um grupo forte, unido, e torcendo para que as coisas deem certo. Quando eu perguntei sobre a sensação de jogar uma Copa, você falou que muita coisa passa na sua cabeça sobre a sua vida, de onde você veio. Acredito que esse processo na seleção também seja parte desse filmezinho que vai passando. Como é que é esse filme que passa para você, assim? Dentro da seleção, um momento que para mim foi peça importante
foi ali a convocação que a gente teve para 2 amistosos contra a Austrália, na Austrália, em que eu estava sendo convocada, a gente tinha tido uma convocação antes para 2 jogos contra a Argentina lá na Paraíba, e eu não me sentia bem, não me sentia confortável dentro da seleção, não conseguia jogar. Estava jogando bem no Palmeiras, mas não conseguia jogar bem na seleção. E, enfim, não me sentia confiante, não sentia que até que eu merecia estar lá. E aí a gente foi para a seleção, a gente foi para a convocação, perdão, na Austrália, e eu acabei chegando um pouco antes do grupo e tive uma conversa assim com a Pia, em que ela me mostrou alguns vídeos e falou: ó, eu quero que você faça isso, 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 porque você consegue fazer isso. E eu saí dali daquela conversa e ela chegou para mim antes de acabar e falou assim: ó, se prepara, porque no jogo você vai começar como titular. E ali minha cabeça parecia que ia explodir, assim. Como que eu não estou jogando bem? Ela tá me mostrando um monte de vídeos com coisas que eu preciso melhorar, que são erros, e eu vou ser titular no jogo contra a Austrália, em casa, né? Na casa da Austrália. E eu falei assim, cara, tá, ou você vai para a próxima partida e você se afunda ainda mais, ou você muda a sua cabeça e, pô, peraí, calma. E foi quando eu comecei a pensar, poxa, se ela confia em mim, ela é a treinadora da seleção brasileira, por que que eu não estou conseguindo confiar em mim mesmo? Então, para mim foi um marco, porque eu cheguei no jogo, para mim acho que foi naquela, né, uma das melhores partidas minhas dentro da seleção, que, né, ali eu me senti mais confiante, e a partir daquele jogo, acho que as coisas realmente começaram a mudar para mim, me senti cada vez melhor, enfim, os ares para ali mudaram dentro da seleção, assim, de até me sentir, assim, realmente bem comigo mesma, sabe? E acho que de vida, assim, algo que me marcou muito, acho que é essa minha mudança de quando eu saio da minha cidade e venho para São Paulo. Eu acho que foi ali que as coisas despertaram, né, de um sonho para mim no futebol. Poder também, enfim, conhecer meus pais, viver com a minha família. Mas também foi um momento muito difícil de ter deixado minha avó, né? Eu sentia que eu estava abandonando minha avó, que tinha me criado. Mas eu tive um apoio dela muito grande também. Poxa, vai lá, vai viver com seus pais, são os seus pais. E meus pais também super compreensíveis nesse processo comigo, de uma criança que viveu a vida inteira com a sua avó e agora está vindo morar com pessoas que ela praticamente não conhece. Então, acho que de vida esse foi um momento para mim também muito marcante, em que muita coisa mudou e graças a Deus deu muito certo. É muito distante o futebol que se joga hoje no Brasil do que se joga hoje nos Estados Unidos? Acho que isso você acaba dividindo em partes do futebol. Eu acho que, tecnicamente, o futebol brasileiro ainda tem um a mais, né? Mas a parte física é um choque muito grande. Eu, particularmente, senti um choque muito grande. Sei lá, no meu primeiro jogo, eu cansei com 60 minutos, o que não é algo normal para mim jogando, não era algo normal jogando na liga no Brasil. Então, assim, nessa parte física, o jogo daqui, a gente está numa distância, assim, muito grande, assim, eu acho, assim, de preparação física, de intensidade de jogo, de velocidade de jogo. É um jogo muito mais, né, de transição. Eu jogava no Palmeiras num time em que tinha um estilo de jogo mais apoiado, mais posicional, em que a gente ficava muito com a bola. E aqui não, jogava também de centroavante praticamente no Palmeiras. E aqui não, aqui é um jogo em que 2, 3 passes você está numa área, em 5 segundos você chegou na sua área de ataque, 10 segundos depois você tem que estar na sua área defendendo. Até brinco que aqui, de fato, eu conheci o tal do box to box, em que, né, aqui eu também comecei a jogar completamente no meio, né, que era a posição que eu jogava na seleção, mas jogava uma diferente no Palmeiras. Então, aqui de fato eu conheci isso e acho que nisso a gente tem uma diferença muito grande, mas na parte técnica ainda acho que a Liga Brasileira é muito mais rica, né, nessa parte. Tem ótimas jogadoras, mas num todo ainda acho que a Liga do Brasil nessa parte tem algo a mais. Tem alguma solução, assim, não sei se é a curto prazo, que vocês, jogadoras, enxergam para resolver, assim, esse problema no Brasil? Eu vejo que aqui é uma liga muito bem organizada, tudo passa por, né, pela NWSL, que é, né, a entidade maior daqui, em que é tudo muito, muito bem organizado pelas pessoas.
e, óbvio, pelos clubes. Então, eu acho que para isso acontecer no Brasil, a gente precisa de uma entidade cuidando do futebol feminino muito mais forte, muito mais interessada em cuidar. Eu também acho um absurdo. Eu tô aqui nos Estados Unidos, mas gosto de acompanhar e não troco nenhum outro jogo por um jogo do Brasileirão feminino. Mas em diversos momentos a gente não tem nem transmissão para assistir os jogos. O que aqui todos os jogos têm transmissões, todos os jogos você vê uma comoção muito grande também das pessoas para assistir, né, para apoiar, para comercializar o futebol feminino aqui, que, óbvio, passa também pelo processo de ter uma seleção americana muito forte, campeã mundial de Olimpíadas, mas que também passaram por esse processo em que as pessoas precisavam apoiar, precisavam criar uma liga mais forte, precisavam, né, enfim, criar campeonatos no nível das suas jogadoras. Então, eu acho que o tópico principal para isso é a gente ter uma entidade que olhe com muito mais carinho. Eu não estou falando que isso é só chegar e investir dinheiro e dar dinheiro para os clubes, não é isso. Eu acho que é ter um trabalho mais rigoroso para o que você faz com o dinheiro que você manda para os clubes. Para mim, achei um absurdo, né, a questão das meninas ontem do Real Ariquemes, porque você também está falando de sonho de pessoas. A Palermo hoje fez um post muito, né, muito pontual, muito certeiro, porque algumas pessoas até falam, as meninas abandonaram a partida, enfim, largaram, era o nome delas que está em jogo, e realmente, cara, é o nome delas que está em jogo. Quem não gostaria de jogar contra um Santos? Quem não gostaria de poder estar em campo fazendo aquilo que é? Mas, né, todo mundo também precisa trabalhar, todo mundo depende disso, e achei muito, muito bem feito a manifestação delas, muito bem organizadas também, por lutar pelos direitos delas. Então, acho que é isso. A gente precisa de algo maior, algo, né, algo que cuida do nosso futebol feminino, sendo mais rigoroso em realmente cuidar dele. Falta, de certa forma, também dos clubes. Pedir o jogo, ter um horário que seja legal para o público assistir. Eu não falo só assim do investimento em trazer jogadoras, né? A gente viu esse movimento no Brasileirão, alguns clubes foram ao mercado, trouxeram, reforçaram o time. Mas eu falo nessa questão assim de ajudar no processo para o torcedor abraçar os clubes também. Eu acho que sim. Não adianta também só jogar a culpa, né, na CBF, né, que cuida do campeonato, mas acho que os clubes também têm uma certa responsabilidade. Não adianta também você, né, como muitas meninas falaram, de ter esse processo de dinheiro chegar no clube e não ser repassado pelos clubes para as atletas, para, enfim, para viagens, para, né, para uma alimentação melhor, um alojamento melhor, para um campo melhor. Então, acho que sim, passa também por esse processo dos clubes de também terem interesse em cuidar do futebol feminino e ter, de fato, né, uma equipe competitiva. Acho que a gente tem equipes que tratam muito bem o futebol feminino e são exemplos dentro da modalidade, por isso colhem frutos. Mas a gente sabe também que existem clubes que passam por uma situação bem, bem triste, assim. E eu acho que, como eu falei, acho que as coisas precisam ser mais rigorosas realmente, né, tanto da CBF quanto dos clubes, para que de fato as coisas, né, tenham uma certa comunhão e que tudo dê certo, né? Uma coisa liga a outra. Então acho que o caminho seria esse também, de até aproximar também o torcedor, como você falou, né, das meninas, do time, de cada vez mais, poxa, vou dar o exemplo do Palmeiras, que é o time que eu joguei no Brasil, de, poxa, tem um bom projeto, se é campeão da Libertadores, você começa a atrair mais pessoas, público, recorde de público na final do Paulista, por um time que começa a ter um trabalho bem centrado, bem organizado. Então, acho que isso também faz com que você tenha um trabalho sério e você acabe colhendo frutos para a sua modalidade, né, para o seu time. O Brasil entrou na disputa pela Copa do Mundo, né, para receber a Copa do Mundo de 2027. E aí tem uma parcela das pessoas que acha que isso pode ajudar o Brasil a se consolidar no cenário do futebol feminino num sentido de investimento, de estrutura. Eu queria a visão, eu ouvi isso de pessoas que não estão jogando atualmente. Eu queria saber de você que está jogando.
Você acha que esse é o caminho ou deveria ser o contrário? Para ser bem sincero, eu já refleti sobre isso, mas eu fico um pouco em cima do muro. Ao mesmo tempo que eu acho que seria assim animal, extraordinário ter uma Copa do Mundo, porque é um evento que vai atrair os olhos de todo mundo para nossa, né, para o nosso país, para a modalidade no nosso país. Mas ao mesmo tempo rola aquilo de você ver um campeonato brasileiro hoje que não tem nem transmissões em partidas, e eu penso, poxa, como que a gente quer sediar uma Copa do Mundo se a gente não consegue ter nenhum campeonato legal para isso, sabe? Então, eu particularmente fico muito dividida, eu não consigo te dar uma resposta concreta de que a Ari não quer que a Copa seja no Brasil ou a Ari quer. Não consigo ainda ter uma resposta concreta sobre isso, porque existem os prós e os contras, e para mim fica meio balanceado, assim. Você é uma pessoa que gosta de se posicionar, que não foge, né, dos assuntos. Você falou até que a Rapinoe é uma das suas referências. E eu queria saber, assim, como que você... Não sei se é seu desde mais nova, se você adquiriu essa casca, né, digamos assim. Acho que isso vem desde quando eu era criança, assim, sempre fui a menina que gostava de tomar a frente para falar as coisas na escola, com os meus amigos, sempre tive opinião sobre as coisas e sempre quis expô-las para as pessoas. E óbvio que depois que você entra no esporte, você entende que você tem influência sobre as pessoas. Sempre quis que pessoas que me representassem falassem sobre os assuntos que me representam. Então, hoje, tendo um pouco de influência nas pessoas, eu busco ser esse tipo de pessoas para outras pessoas. É óbvio, você vai criando maturidade e vai sabendo o que falar, o momento do que falar, sobre o que falar. Isso é natural, né, do ser humano, adquirir essa naturalidade. Mas me sinto muito confortável para falar aquilo que penso. Como eu falei, sempre fui o tipo de pessoa que, se eu acho que eu tenho que dar minha opinião em algo e é relevante, eu gosto de fazer isso. Então, acho que vem um pouco disso, vem um pouco do Dari desde criança ser desse jeito e depois entender o seu papel, assim. Duas pautas recentes que eu lembro de ver você falando foi a do Vinícius Júnior, dos casos de racismo, né? Que foram muitos, e também do Cuca, quando ele foi contratado pelo Corinthians. No caso do Cuca, principalmente, isso te gerou algumas críticas, como estava gerando para todo mundo que estava emitindo qualquer opinião sobre o caso, né? Como você lida com, acho que principalmente essas duas pautas, assim, né? Do racismo e também da violência contra a mulher, assim, por que que você sentiu necessidade de se posicionar nesse caso? E também nesse de ficar ouvindo uma coisa ou outra, eu lembro que puxaram posts antigos, e você falou que não sabia do caso do Cuca, por exemplo, sempre tem isso, né? Uma forma de tentar invalidar a opinião. Eu simplesmente não ligo, assim, eu não tenho... O que eu falo ali na minha rede social, é óbvio, eu tenho mais contato e consigo ver de pessoas que eu sigo. Porque as pessoas comentam que eu não sigo, eu simplesmente não vejo, eu não fico lá procurando quem deu RT no meu comentário, o que as pessoas ficaram lendo, o que as pessoas estão comentando. É a minha opinião, se alguém concorda, ok, legal, show de bola. Se não concorda, tá tudo bem também, mas eu acho que aí tem situações e casos em que entram no lado humano da Ari. É óbvio que a minha rede social é compartilhada com a Ari Borges, mas muitas das vezes quem está falando é só a Ariadna. E é difícil das pessoas também entenderem isso. Vai para um lado muito humano. Como que eu, como mulher, não vou falar de um caso de violência contra a mulher? E realmente as pessoas tentaram encontrar posts em que realmente eu nunca nem soube de que isso acontecia, de que isso aconteceu no passado. Enfim, realmente, como você falou, isso não invalida o momento de eu saber agora e ter minha opinião sobre o caso. E no caso do Vinícius, mais uma vez, eu sou uma pessoa negra. Como que eu não vou, no mínimo, me solidarizar, né, com o caso dele, de tudo que ele passou, sabe? Então, entra muito nisso. É óbvio que eu também não vou falar sobre só pautas que falam sobre o que eu sou, né? Porque aí também é ser muito hipócrita. Enfim, quando é algo que eu acho que puxa muito do lado humano e aí vem à tona a Ariadna e não a Ari Borges, jogadora, são momentos em que eu me sinto confortável, e receber críticas ou elogios também sobre falar ou não sobre algo não me tocam muito, não me geram
não me sabotam, né? Acho que essa é a palavra, não me sabotam. Você deve ter ouvido frase preconceituosa, machista. Como que isso chegou até você? Se foi quando você virou jogadora, se é desde a infância, e se é algo que hoje você tenta combater ou se você simplesmente ignora? Eu tive poucos casos assim, até porque, como eu falei, eu sempre fui muito blindada pela minha família, que sempre me apoiou muito. Então, quando eu era criança e eu chegava, sei lá, aquela brincadeira de rua, uma rua contra outra, e alguém falava, ela não vai jogar porque ela é menina, meus primos simplesmente me protegiam disso, falavam, sim, ela vai jogar, ou então ninguém joga. Era basicamente isso. Minha família sempre me blindou muito disso. Meu pai também, quando eu comecei a minha carreira, assim, o episódio mais marcante que eu tive de algo machista foi quando eu comecei a treinar com os meninos na escolinha, em que no meu primeiro dia, quando eu cheguei, era um dia de coletivo. E eles estavam ali na escolha de time, e, poxa, ali no aquecimento já se via que tinha uns moleques muito mais perna de pau do que eu. E eles simplesmente me deixaram como última para escolher o time porque eu era menina. Isso foi muito óbvio, assim. E meu pai viu que eu fiquei chateada, né? Quem que não ficaria? E ele falou: não, fica tranquila, quando eles verem que você sabe jogar bola, vai passar. E assim, eu fiquei, sei lá, quando meu time entrou para jogar, eu fiquei, sei lá, 1 minuto sem tocar na bola. E quando eu peguei na bola, eu simplesmente peguei a bola, não toquei para ninguém, saí driblando todo mundo, fiz um gol. E aí as meninas, poxa, a menina sabe jogar, tal, não sei o quê. E aí as coisas desmancharam, assim, deslancharam, passaram todo mundo me tratar normalmente, sabe? Então, esse foi o único episódio, assim, marcante que eu tive, porque, graças a Deus, nunca passei por nada, assim, mais pontual, assim, direcionado a mim dentro da minha carreira na parte machista ou algo relacionado a questões raciais, assim, porque eu fui muito bem blindada pela minha família, e acho que quando acontecer também, acho que, óbvio, ninguém está pronto para isso, mas eu acho que vou conseguir lidar um pouco melhor com a situação. Enfim, não vou ser do tipo de pessoas que vou me calar sobre a situação, então acho que isso já é algo importante, né, demais. Então, acho que em relação a isso, me sinto um pouco pronta. Espero não viver, mas se acontecer, me sinto pronta para tal. Se fala muito no futebol feminino é de salários iguais, né? Pagamentos igualitários. Você acha que dá para chegar nesse ponto, assim? Ou é muito distante ainda da nossa realidade, do nosso debate falar sobre salários iguais? Assim, dá para imaginar isso em breve? Eu acho que às vezes as pessoas confundem muito essa questão de que a gente quer receber igual o masculino. A gente, no caso, só queria que o futebol feminino tivesse um investimento igual ao masculino, para que aí sim a gente conseguisse ter o retorno e, quem sabe, um dia ganhar o mesmo que o masculino ganha. E as pessoas acho que confundem um pouco isso. E para mim, o futebol feminino para o futebol masculino é o mesmo esporte, mas são mundos completamente diferentes e que, para mim, nem se misturam. Para mim, eu penso muito nisso, porque, poxa, até alguns anos atrás a gente era proibida de jogar futebol. Como que um esporte se desenvolve né, no estalar de dedos de um dia para o outro e vai ser igual ao outro, sabe? Então, acho que a gente do futebol feminino tem a nossa vida, tem as nossas lutas, que são completamente diferentes do masculino. Então, a gente vive outra realidade, tem buscado cada vez nosso espaço, mas acho que todo mundo hoje luta muito para fazer as coisas serem melhores em prol da modalidade, não só pensar no seu bolso, eu quero ganhar dinheiro e tudo mais, mas acho que a gente pensa muito nisso, de poder ter um futebol consolidado, como eu falei antes, de ter transmissão no jogo, de ter um campo bom para treinar, para trabalhar, uma boa alimentação, um bom lugar para você dormir, uma boa estrutura, sabe? Então, acho que são pedidos e conceitos diferentes do mesmo esporte. Surgem as comparações, né, com o masculino. O gol podia ser maior, podia ser menor, campo, trave. Assim, incomoda, de certa forma, ficar sempre comparando, por tudo que você falou, por essa questão de ter tido proibição, o desenvolvimento ter sido parado por um período. Incomoda para as jogadoras ficar toda hora comparando uma coisa com a outra? Acho que antes incomodava mais, hoje eu só acho que é besteira, assim, e para mim, assim, eu ignoro muito, até gosto de brincar muito quando tem as famosas goleadas dos times masculinos, de diminui o tamanho do gol, então, já que também acontece, porque
é algo normal. E aí a gente volta para o assunto de que existem clubes que são melhores estruturados, enfim, por N situações do que outros, e os resultados acontecem, sabe? Então, antes eu me incomodava mais essa questão, hoje já não me toca muito, não, essa questão, essas pessoas que comentam ou falam algo do assunto, porque a gente sabe que não é isso, sabe? A gente tem noção de que não é simplesmente diminuir o tamanho do campo ou diminuir o tamanho do gol. Se você pudesse dar um recado para você lá do comecinho, até antes de sair de São Luís, seja pelo futebol, seja pela vida, qualquer coisa assim, o que você falaria para você mesmo? Primeiro, a Ari agradeceria muito a Ariadna, assim, por tudo que ela fez, por ter topado sair da cidade dela, ter saído da sua zona de conforto, assim, para viver. No começo não era o seu sonho ainda, mas lá no fundo gostava já do futebol. Então, eu só agradeceria, assim mesmo, ela por não ter desistido, por ter lutado, abdicado de muita coisa para poder viver hoje o que eu consigo viver é graças a ela. Então, agradeceria e falaria para ela que se voltasse no tempo, eu faria tudo que ela fez por mim no passado. Você fez um recado para você mesma, eu queria que você fizesse um recado para jovens hoje, né? Hoje as meninas têm a chance de ver a Ari Borges jogar, uma coisa que talvez muitas gerações antes não tiveram, né? Às vezes é muito clichê, né, essa frase, mas quando se fala de atleta e de esporte, acho que é o que mais a gente vive e tenta passar para as pessoas, é de não desistir do seu sonho, né? De não abdicar daquilo que você gosta, se é aquilo que você ama fazer, você quer viver daquilo, é acreditar que as coisas vão dar certo, buscar também apoio da família, que eu acho que é muito importante, a sua base, são as pessoas que sempre estão com você. Então, o recado não vai ser nem só para mim, mas é também para as pessoas que têm alguém, uma menina que quer jogar futebol, apoie sua filha, sua irmã, sua prima, sua sobrinha, viva o sonho dela também, porque é muito difícil, mas acho que não vai ter nada mais prazeroso do que ver a pessoa que você gosta num futuro vivendo daquilo que ela ama fazer.